Beleza? E aí, gente, tudo na paz com vocês? Como foram de fim de semana? Espero que tenha ido tudo bem. Então hoje a gente começa, né, o terceiro bimestre, de fato, né? Semana passada fiz a correção da prova e também falei um pouquinho sobre recuperação, né, para os alunos que precisavam. Então hoje a gente começa de fato aí os conteúdos do terceiro bimestre, né? Estamos nos encaminhando aí para o fim. E aí então eu vou trabalhar com vocês, como eu falei agora há pouco, começar a trabalhar sobre a questão das desigualdades no mundo globalizado, tá? A gente algumas semanas atrás a gente falou da desigualdade no mundo globalizado, falando sobre a pobreza, né? Então uma das principais características do mundo que a gente tem hoje é a desigualdade social, né? Vocês sabem muito bem, a gente vive num dos países mais desiguais aí do mundo. E aí nós vamos tratar então outros aspectos da desigualdade, tá? Então nós vamos falar hoje da desigualdade étnica e vamos começar a falar um pouquinho também sobre a desigualdade de gênero. E aí a gente finaliza a semana que vem falando mais sobre a desigualdade de gênero, onde a gente vai fazer uma atividade de participação coletiva aí, beleza? Não sei se já está aparecendo para vocês aí o que eu estou compartilhando, se alguém puder me dar um ok aí no chat, se está aparecendo já o livro aí que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou fechar a câmera um pouquinho, gente, porque senão começa a travar, tá? Eu começo a compartilhar a tela e a câmera aberta dá uma travadinha aqui, tá? Se alguém puder só me dar um ok se tá compartilhando aí com vocês, tudo preto, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo, tá bom? Vamos lá, só um minutinho. Vou tentar de novo, tá? Vou fechar a câmera aqui que aí já fica mais fácil. As coisas não funcionam bem com a câmera, gente. Meu, tá dando umas osciladas de luz aqui, eu não sei como que não acabou a força. Se eu sumir aqui, vocês já sabem. Vamos lá, vou tentar agora compartilhar de novo então com vocês. Uma janela, vamos lá. Tá aparecendo agora para vocês, gente, desigualdades na etnia? Beleza, valeu. Então vamos lá. Eu vou só colocar na tela cheia. Gente, a partir de agora eu não tô mais vendo o chat, tá bom? Então se por acaso não estiver aparecendo para vocês em tela cheia ou qualquer outra coisa, vocês me avisem, tá bom? Esse capítulo eu já disponibilizei para vocês algumas semanas atrás, tá? Mas eu vou colocar de novo depois lá no mural do Classroom para vocês acompanharem o material, tá bom? Esse material ele começa pelas desigualdades entre os gêneros e depois ele vai falar sobre as etnias. E eu escolhi então fazer o contrário, tá? Eu vou começar então falando da desigualdade étnica e depois vou falar um pouquinho da desigualdade de gênero, tá? Inclusive ele é bem provocativo aí, né? Já coloca, quer dizer, na época tinha bastante contexto, assim, colocar a Dilma, né, na capa, porque era realmente uma conquista, né, no Brasil, né, um país extremamente machista, né, ter conseguido eleger uma mulher como presidente, mas na verdade foi muito mais pela força, né, política que o Lula tinha, muito mais isso do que realmente que o Brasil quebrou alguns paradigmas, né, mas aí a gente fala disso na próxima semana. Então, pessoal, hoje nós vamos então falar sobre as desigualdades étnicas. Não sei se vocês já trabalharam isso em outros momentos com os outros professores, né? Eu acredito que sim. E também é um assunto que está está sendo muito trabalhado hoje, né? Por diversas questões, vários contextos que estão acontecendo aí no mundo.
acho que vocês estão mais ou menos por dentro, né? Que a questão étnica nos Estados Unidos, ela é muito forte, muito presente, né? Mas ela é muito presente também aqui no Brasil, como a gente sabe, né? A gente tem um dos países com maior população parda, né, e preta, mas ainda com uma grande presença da desigualdade, né, e do preconceito. Ele começa aí falando, gente, sobre as desigualdades étnicas, diferenciando alguns conceitos, tá? Ele vai falar, então, que as desigualdades, né, elas aparecem de várias formas, né? Elas podem se manifestar, né? O racismo, a intolerância podem se manifestar de várias formas, né? Então ele fala que o racismo. Ai, peraí que chegou alguém aqui, deixa eu liberar a sala aqui. Rapidão. Vamos lá. Então ele fala assim, gente, diferencia, né, alguns conceitos. Então ele fala que o racismo pode se manifestar de vários níveis, né? Pelo preconceito, que é uma ideia ou opinião preconcebida, a discriminação, né, que é uma ideia ou opinião, desculpa, a discriminação, que é o tratamento diferenciado, a segregação, que é a separação física, o molestamento, que são ataques físicos ou verbais, e o genocídio, né, que é a dizimação de grupos étnicos maiores. Então ele fala desses conceitos aí que a gente está mais ou menos acostumado, mas muitas vezes eles acabam se misturando e que eles estão juntos mesmo, né? A gente tem, por exemplo, o preconceito étnico que é seguido de segregação e molestamento, por exemplo, né? Então aqui no Brasil a gente tem uma segregação espacial, né, das pessoas pretas e pardas, né, uma segregação espacial que são as periferias, as favelas, enfim. E a gente vê isso na prática por meio da violência, por exemplo, né, o molestamento. E eu estava falando dessa questão dos Estados Unidos, né, todo mundo acompanhando aí o que rolou lá com o George Floyd, né, que é um homem negro que foi assassinado, enforcado por um policial branco. Né? E não foi a primeira vez, né, que isso aconteceu, não vai ser a última, tanto é que já aconteceram outros casos depois disso, né? E esse preconceito que ocorre nos Estados Unidos, ocorre também aqui no Brasil, na África do Sul, na Europa, né? Esse preconceito étnico, ele se manifesta pela cor da pele, né? Então, discriminação de qualquer pessoa que seja não branca. A gente comumente pensa que o preconceito ele é só de brancos contra pretos, mas na verdade ele é também contra qualquer um que não seja aquela ideia de senso comum, de pessoa branca, né, que tem a ideia de superioridade, enfim. Mesmo que você não tenha essa ideia de superioridade dentro de você, da etnia branca, digamos assim, em relação à negra, de uma certa forma isso está dentro da gente, né? Porque a gente é criado, né? A gente se desenvolve dentro de uma sociedade totalmente preconceituosa, né? A gente tem colocado dentro da gente esses valores desde sempre, mesmo que a gente não perceba, né? Então, assim como o machismo, né? Ele está presente não só nos homens, mas também nas mulheres. Por quê? Porque a sociedade é machista, né? Então a gente acaba absorvendo alguns desses valores mesmo que a gente não perceba, né? E aqui no Brasil ele é mais ou menos naturalizado nessa questão do preconceito, a gente achar que não tem preconceito, acabou se naturalizando porque a gente não conseguiu resolver essas questões da desigualdade, né? Isso aparece também bastante nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a questão do preconceito racial ela é extremamente presente, né? Mas ela é uma luta, né? É uma luta que vem ocorrendo nos Estados Unidos desde os anos de 1950, quando bom, não sei se todo mundo tem essa consciência, né? Os Estados Unidos passaram por um processo de escravidão parecido com o nosso, mais curto, porém com as mesmas consequências, né? Então, os Estados Unidos tinham uma parte do país que utilizava a mão de obra escrava africana,
foi feita a abolição da escravidão, ainda precocemente, né, em relação aqui ao Brasil, porém, mesmo com a abolição da escravidão, os negros nos Estados Unidos nunca gozaram dos mesmos direitos dos brancos. E havia lá nos Estados Unidos uma separação mesmo física, né? Como eu falei agora há pouco que a gente tem a separação física aqui no Brasil, dos bairros centrais e ricos para os brancos e dos bairros periféricos e as favelas para os pretos e pardos, isso também acontecia nos Estados Unidos, mas de forma institucionalizada. Pela lei era permitido que se fizesse essa separação, né? Era bem visto, digamos assim, que se fizesse essa separação. E acontecia, não sei se vocês já viram, assistiram algo do gênero, tem uma série muito boa que eu adoro, que se chama Todo Mundo Odeia o Chris. Ela consegue trabalhar a questão do racismo e do preconceito étnico de uma forma bem interessante, assim. Ela não chega a ser leve, mas traz uma compreensão sem ter que trabalhar algumas questões específicas, né? E nessa série mostra muito bem, tinha o bairro dos negros, tinha a escola dos brancos, né? Tanto é que o Chris lá na série, ele estuda na escola dos brancos, porque a mãe dele sabe que se ele estudar na escola dos brancos, ele vai ter uma educação melhor. Ele já está pegando um período onde existe a possibilidade de um negro frequentar a escola dos brancos. Mas isso é uma luta, né? O Todo Mundo Odeia o Chris passa nos anos 80, né? E aí essa luta vem lá dos anos 50, quando começam a ocorrer algumas manifestações para acabar com essa segregação, com essa separação. Para vocês terem uma ideia, fora bairro de negro e bairro de branco, escola de negro, escola de branco, existia separação até mesmo em transporte público, né, em calçada, então calçada só para branco, transporte só para branco, né, não havia essa possibilidade deles frequentarem os mesmos espaços. E obviamente que se isso existia, essa separação física de bairros, obviamente que isso se reflete também na violência, né? Existia uma predominância dos brancos sobre os negros nos Estados Unidos, e onde esses também estavam alheios a vários direitos, né? Então os negros não tinham os mesmos direitos que os brancos. É muito louco isso, né? Porque aí a gente pensa que nós estamos falando dos anos 50, 60, né? Então é uma luta bastante recente. Se a gente pensar que há 60 anos atrás, os negros simplesmente não tinham os mesmos direitos que os brancos. Que direitos, Aline? Direito de livre circulação, por exemplo. Direito de voto, direito de participação política, né? Direito de acesso à educação, saúde, enfim. Então essas conquistas, digamos assim, né, que ainda não são completamente estabelecidas, elas vão acontecendo ao longo dos anos 50 e 60 do século XX. Eu tenho uma recomendação de filme, se alguém se interessa pelo assunto, pela temática, né, uma temática bem interessante. É um filme que se chama Mississippi em Chamas, tá? É um filme que mostra um pouquinho como que se inicia esse processo aí de lutas, de busca por direitos nos Estados Unidos, tá? Mississippi em Chamas, recomendo. Tem muitos filmes, né, que vão retratar esse período. Esse é um dos meus preferidos, assim, porque ele mostra um pouco como foi a organização política, né, para o surgimento dos movimentos negros nos Estados Unidos. Então fica aí de dica para vocês. Nos Estados Unidos, a questão racial, ela, digamos assim, ela se encaminha para um processo de inclusão dos negros, né? Depois de muita luta, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme, vocês vão perceber que é um processo bastante demorado, bastante violento, e que apesar dele ser lento, né, ele traz conquistas num processo até que rápido. Porém, essas conquistas, elas não são implementadas de fato. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo que pela lei, oficialmente, já se tivesse uma igualdade de direitos entre brancos e negros, na prática isso não ocorria. Quer dizer, na prática isso não ocorre ainda até hoje, né? E nesse momento eu quero fazer um paralelo com o que acontece aqui no Brasil, né?
Fala da questão racial aqui no Brasil é a mesma origem do que a questão racial estadunidense, que é a escravidão. Porém, a escravidão aqui durou muito mais tempo, né? Então a gente tem 150 anos a mais de escravidão do que os Estados Unidos, né? Mais de 100 anos. Porém, aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente passou por um processo de miscigenação, né? Esses escravos africanos, esses negros que vieram para o Brasil, eles acabam se misturando com a população que já existiu, os índios, os europeus, outras pessoas já mestiças, né? E isso nos Estados Unidos não ocorre. E aí você imagina, né? Num país onde ocorreu uma miscigenação entre etnias, não vai haver preconceito racial, né? Não vai haver a segregação, não vai haver a discriminação. E muito pelo contrário, a gente tem uma população mestiça que tem preconceito com uma população mestiça, né? É muito doido isso. Se a sua tonalidade de pele é um pouco mais clara, você se passa por branco, né? E aí você passa a ter alguns privilégios. Ou se você se considera branco, consegue se passar por branco, você passa a ter alguns privilégios, passa a estar inserido em alguns contextos que as pessoas pretas ou pardas não vão acessar, né? E mesmo que você seja mestiço, eu falei isso lá no comecinho, né? Mesmo que você seja mestiço, que você tenha um pouco, né, em você do sangue africano, mas tem a aparência de pele branca, você traz em você o preconceito, né? Você traz em você a ideia de superioridade. E aí a gente tem essa questão estabelecida, né, no nosso subconsciente quando a gente... tem vários experimentos sociais a respeito disso. Vai ter uma entrevista de emprego, por exemplo, uma moça branca e uma moça negra. E em todos os experimentos sociais, a moça branca é contratada, ainda que ela tenha menos qualificação, né, tenha se saído pior, né, na entrevista, por exemplo, ainda assim ela vai ser contratada. Caso as duas sejam contratadas, por exemplo, a mulher branca vai ter muito mais oportunidades, pode ser contratada até com salários maiores, né? Isso acontece, vale aqui para o Brasil, vale lá para os Estados Unidos e vale para um montão de lugares, né? E aqui no Brasil, a gente, como nos Estados Unidos, a gente tem uma forma de expressão do preconceito étnico, né, da segregação e da discriminação étnica, que é a violência policial, né? Como a gente consegue perceber, né, o racismo e o preconceito? Quando eu vou numa escola estadual, eu vejo que a maior parte dos alunos são negros ou pardos. E quando eu vou numa determinada escola particular, e eu praticamente não tenho alunos negros, né? Tenho poucos alunos, poucos professores, poucos funcionários, né? Então, essa questão vai aparecer, né, de forma assim, muito explícita. Vai aparecer também quando eu entro, por exemplo, numa empresa grande e os cargos de chefia são de pessoas brancas e os cargos menos remunerados, né, são exercidos por pessoas pardas ou por pessoas negras. Isso vale, né, como eu falei, aqui pra gente no Brasil, vale também nos Estados Unidos, vale na Europa, né? O preconceito ele não é nossa exclusividade, né? Não sei se isso é bom, se traz um pouco de alento, mas a gente também segue esse modelo, né? A gente tem isso na gente e segue esse modelo, que é o modelo estadunidense. Peraí que tem alguém chegando, algum atrasadinho da Grow aí. A Duda. Bom dia, Duda. Vamos lá. Aqui no material, ele fala um pouquinho também, gente. Ele está falando primeiro sobre os movimentos, né, de libertação, né, e de busca de direitos, de igualdade de direitos nos Estados Unidos. E essa luta, obviamente, ela foi muito violenta, né, foi mortal. Com certeza milhares de pessoas tiveram que perder as suas vidas, né, para poder fazer a busca de direitos em relação aos brancos, né? Muitos negros tiveram que perder as suas vidas para que eles pudessem ter acesso a direitos.
É a mesma coisa aqui no Brasil, só que aqui no Brasil esse acesso aos direitos ele acabou acontecendo, né, mais ou menos que de forma natural, porém só a partir dos anos de 1980. Imagina, né, se lá nos Estados Unidos já é tardio isso, os direitos dos negros são a partir dos anos de 1960, aqui no Brasil a gente só vai ter uma igualdade real entre gêneros e etnias a partir da Constituição de 1988. Então é extremamente recente, né? Por ser extremamente recente esse acesso aos direitos, ainda muitas coisas não foram alcançadas, né? Um outro local que passou a viver bastante com a segregação racial, talvez seja o maior exemplo de segregação étnica e racial do mundo, é a África do Sul. Tá? Na África do Sul, eles viveram, a partir do final dos anos 40, um sistema chamado apartheid, que era a separação física entre brancos e negros, né, na África do Sul, onde simplesmente os brancos entendiam que eles eram responsáveis, mesmo que eles não fossem originários de lá, mesmo que eles fossem invasores, eles criaram um conjunto de leis onde, na interpretação deles, eles tinham o direito e o dever, aliás, né, mais do que o direito, o dever de gerir a população negra, entendendo que eles não tinham condições de se autogerir como população e que aí os brancos deveriam ter esse poder moderador, digamos assim, né? Só que esse poder moderador ele é exercido da forma mais cruel e bizarra possível, que é a segregação, como ocorreu nos Estados Unidos, né? Bairros para negros, escolas para negros. Isso acontecia também na África do Sul, com uma violência extrema, né? Perseguição. As pessoas que tentaram se movimentar contra isso, né? A principal figura é o Nelson Mandela, foram presos, perseguidos, mortos, enfim. O Nelson Mandela fica, se eu não me engano, 30 e poucos anos presos, né? Então, isso também aconteceu na África do Sul, né? Esse sistema ele já não existe mais a partir dos anos de 1990, mas obviamente que as suas consequências são muito presentes, né? Hoje a gente tem a maior parte da população da África do Sul, claro, é negra, e é uma população que um em cada 5 habitantes negros tem AIDS, por exemplo, né? Então ainda é um sistema bastante cruel, assim, né? O racismo lá na África do Sul se apresenta ainda de forma bastante cruel, apesar de a gente já ter tido alguns presidentes eleitos negros naquele país, né? Mas não é tão fácil assim quebrar as estruturas. A gente viu como aconteceu aqui no Brasil, no caso da Dilma, né? Não é porque uma mulher foi eleita presidente que acabou o machismo, né? Que acabou a segregação de gênero, né? Separação de gênero, o preconceito de gênero. Então, na África do Sul, o apartheid, né? É um termo que, se vocês não ouviram, vocês vão ouvir bastante. Tem vários filmes também que falam sobre esse período aí do apartheid e da luta do Nelson Mandela e dos seus amigos lá, né? Tem vários filmes que se chamam Mandela, Nelson Mandela, enfim, tem vários. Tem um que eu não lembro agora como chama, que mostra como ocorreu os primeiros anos do governo do Mandela e como que ele promoveu, de uma certa forma, uma unidade dentro do país por meio do esporte, né? Então, a figura do Nelson Mandela, inclusive ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, o cara fica preso 40 anos, né, pela luta. Tomando uma água aqui, gente. Ele fica muito tempo preso, né, por fazer a luta contra o apartheid. E a família dele toda sofre, é perseguida. Quando ele é libertado, né, nos anos de 1990, ele se elege presidente e ele consegue, de forma pacífica, né, promover uma melhor relação entre os brancos e os negros naquele país. Então, mas aí a gente já está falando de anos 90, né? Então é mais para frente ainda e mais recente até do que a questão aqui no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos tem uma outra forma de intolerância, né? Eu não vou me aprofundar nisso muito hoje, que é a xenofobia.
né? Preconceito contra estrangeiros, a xenofobia, e ela, claro, óbvio, é muito engraçado falar disso, né? O europeu é xenofóbico? Depende, né? Então eu sou da Inglaterra, eu vou ter preconceito com o francês? Ou eu vou ter preconceito com o cara que é da Sérvia? Não, né? Eu vou ter preconceito com o cara que é da África, com o cara que é da América Latina, com o cara que é da Ásia, né? Então vai vir o cara lá, o muçulmano, o cara da Síria. Ele vai sofrer isso também, né? Ele vai sofrer pela cor da pele dele, pela religião que ele tem, né? A gente tem isso também bastante presente nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, que é a segregação religiosa, né? A separação, o preconceito pela religião. Mas de uma certa forma isso está relacionado também à cor da pele, né? Então vai chegar o cara árabe lá, né, o muçulmano, e ele vai sofrer o preconceito, mas porque ele não tem a pele branca, né? Você pode ter um cara que é francês e muçulmano, e ele não vai sofrer esse mesmo preconceito, né? Essa questão da xenofobia, ela também está ligada ao fato de ser branco ou não branco, né? Então essa questão da xenofobia é muito presente, em especial nos últimos anos na Europa, quando tem ocorrido migrações massivas, né, em especial do Oriente Médio, e uma corrente que sempre ocorre, que é a do norte da África, né, para a Europa. Então é uma das formas aí muito presentes de intolerância e de segregação também. E muitas vezes também de molestamento, né, de violência física. A gente tem, por exemplo, na Itália, agora está isso mais amenizado por causa da pandemia, mas grupos que se formavam, pequenas milícias, que passavam nas ruas atirando contra imigrantes sírios, por exemplo. Imagina o cara lá da Síria, né, que precisou fugir do país dele, que estava em guerra, perdeu tudo, foi destruído, e muitas vezes pessoas com nível de escolaridade super alto, né? A Síria tinha um nível de desenvolvimento social bem alto, mas aí ela chega na Europa e ela é tratada como um qualquer, né? Simplesmente porque ela é não branca, não cristã, né? E vai buscar uma nova oportunidade e ela é muito, muito maltratada, né? Como eu falei pra vocês, aí no caso da Itália, os caras simplesmente passam na rua e atiram na cara das pessoas. Simples assim, né? Tipo, se você é não branco, eu não te identifico como merecedor de compartilhar o meu espaço, o meu país. E aí eu vou lá e te mato ou faço qualquer tipo de violência. Né? Em compensação, se você tiver alguma coisa de bom para dar para o meu país, pode ser que eu goste de você. Então, você pegar a seleção da França de futebol, de vôlei, de basquete, você vai ter uma grande participação de pessoas não brancas, né? Mas aí eles servem, aí eles têm um valor, né? Isso é bem interessante também de se pensar. Antes de falar um pouquinho de outras questões de preconceito, eu preparei para trabalhar com vocês agora uma série de vídeos, tá? Eles são vídeos bem curtinhos que vão trazer à tona algumas coisas. Eu já adianto para vocês que é um pouco indigesto o que eu vou trabalhar com vocês agora. Eu só estou trabalhando isso com vocês porque vocês são realmente terceiro ano do ensino médio, então eu entendo que vocês já têm bastante autonomia e possibilidade de compreender o que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Eu não trabalharia isso no primeiro ano, por exemplo. Então a gente eu vou passar para vocês agora algumas coisas um pouco indigestas, como eu falei, difíceis de engolir, difíceis de se ver às 9h30 da manhã de uma segunda-feira, mas que faz parte, tá? Então eu vou parar aqui a transmissão que eu estou fazendo e vou começar a trabalhar com vocês alguns vídeos, tá? O primeiro vídeo que eu vou trabalhar com vocês é um que talvez vocês já tenham visto alguns trechinhos dele. Deixa eu começar a fazer isso então, vamos lá. Eu vou parar esse compartilhamento, tá bom? Pronto. Parei. Ah, tá. A Camila saiu porque o 3G dela acabou. Tudo bem. Sem problemas. A aula vai estar gravadinha depois, assim que ela tiver a oportunidade,
ela assiste, tá? Gente, ó, então eu já vou adiantando para vocês que o que eu vou compartilhar é um pouco indigesto, tá? Como eu tava dizendo, não é fácil de assistir, não é fácil de engolir. Deixa eu achar aqui onde eu pus. Tem tanta janela aberta. Rapidão, gente, um segundo. O que vocês vão assistir agora contém violência. Peraí que eu vou parar. Parei. O que eu vou trabalhar com vocês então agora, gente, é violento, é triste, mas é real, tá? Eu quero trabalhar isso com vocês porque eu imagino, penso, tenho pra mim que vocês estão preparados pra assistir. Acho que grande parte já deve ter assistido, passado por isso, tá? Então eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá, só vou desligar aqui o... Vou usar agora o áudio do próprio computador, tá bom? Espero que vocês estejam ouvindo aí, porque eu não consigo passar os vídeos sem fazer assim. Pronto, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês, vocês me falam aí se tá aparecendo ou não, tá? Fazer a tela inteira, que vai ser o jeito. Eles vão quando quer, gente, essas coisas aqui. Bem agora o cachorrinho começou a latir, né? Mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Paciência, tá, gente? Apesar de eu ter testado antes, nem sempre é certeza que vai dar certo. Aí. Vou compartilhar, vocês me falam se tá aparecendo uma tela de um vídeo aí, tá? Eu não tô vendo mais o chat, tá? Se não tiver aparecendo, por favor, alguém abre aí e me fala, olha, ele não tá aparecendo. O que eu vou passar pra vocês, gente, é um vídeo do George Floyd, que é um estadunidense, né, um homem negro, e que ele sofreu uma violência, e a partir dessa violência que ele sofreu, ele foi assassinado por um homem branco, e a partir dessa morte do George Floyd surge um movimento nos Estados Unidos, um novo movimento, né, pelas vidas negras. Ah, Aline, mas por que você está passando isso? Estou passando isso simplesmente porque a gente pode até saber que tem esse vídeo do George Floyd, mas a gente não sabe muito bem o sofrimento que ele passou. Eu não vou passar inteiro, tá bom, gente? Porque são 8 minutos até ele morrer. Mas eu quero passar alguns trechinhos. Vocês vão falando, né? Se não estiver funcionando, alguém abre o microfone aí e me fala, tá? Eu vou passar alguns minutinhos. Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de atenção, mesmo que seja indigesto. Look how they throwing people out here hungry. Got him to eat on the ground. He crying and shit. What is sick? Please. Please. Please, I can't breathe. Please, man. Please, somebody help me. Well, you got him down, man. Let him breathe, at least, man. I can't breathe. I've been trying to help out. So let him breathe a little bit more. Let him neck, man. One of my homies died, man. He went back home. I'm about to die to say. Relax. Man, I can't breathe my face. Just get up. What do you want? I can't breathe. Please, the knee in my neck. I can't breathe shit. Bro, get up, get in the car, man. I will. Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Just get up, get in the car. Mama. Get up and get in the car right. I can't. You can't get y'all the opportunity to get in, bro. I told you can't win. My knee. You can't My neck. win, man. I'm through. I know you didn't never, you didn't listen. I'm claustrophobic. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. Get some water or something. Please. Please.
can't breathe, officer. Shut up. They gonna kill me. They gonna kill me, man. Brother, with your feet on his neck, man, you get off the Ai, ruim demais, né, gente? Eu não, claro, eu falei pra vocês, eu não vou passar inteiro. É muito difícil, inclusive, de encontrar inteiro esse vídeo, tá? E ele vai mostrar todo o sofrimento do George Floyd até ele desmaiar e os caras perceberem que ele tava passando muito mal, assim, né? Então, não sei se alguém já tinha tentado, né, tido a oportunidade de assistir, bem dolorido, assim. E por que que o George Floyd passa por essa situação, né? Ele vai passar por essa situação simplesmente porque ele é um homem negro, suspeito de usar uma nota falsa no mercadinho, né? E aí o policial, como vocês veem, se sente... Eu até vi uma repórter, né, uma jornalista, Maria Júlia Coutinho, falando que parece um inseto, né? Que o policial branco ajoelha no pescoço dele como se ele fosse um inseto, né? Então eu acho que avalio, né, que a violência policial é uma das formas mais explícitas, né, de como o preconceito é institucionalizado, né, no Brasil. Vou continuar, vou passar um outro vídeo para vocês, bem curtinho também, que é... Deixa eu fechar aqui, eu vou parar de compartilhar e eu já volto. Esse outro vídeo que eu vou passar para vocês vai fazer uma comparação de dois contextos, tá? O primeiro contexto, ele vai mostrar um pouquinho como o policial no Brasil age em relação às populações negras faveladas, tá? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Devem ter ficado sabendo de um menino negro que foi morto no Rio de Janeiro porque os policiais invadiram a casa dele, tinham várias crianças dentro da casa e ele foi fuzilado. Se eu não me engano, foram 70 tiros que foram dados dentro da residência de uma periferia, um menino negro, e que foi assassinado dentro de casa, né? Então, é esse que eu vou passar para vocês agora. É uma reportagem, na verdade, tá? Que passou no Jornal da Cultura, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos ver se ele aparece aqui, senão eu compartilho a tela toda. Aqui. Eu vou compartilhar e vocês me falam, tá, gente? Se vai sair o áudio e tudo mais. Eu já testei, como eu falei pra vocês, mas às vezes não dá certo. Então aqui tá falando sobre essa... É uma reportagenzinha aqui curtinha, vai falar um pouquinho sobre como que aconteceu o assassinato, né, do menino João Pedro. O da Polícia Civil abriu sindicância para apurar a conduta dos policiais civis na ação que resultou na morte do menino João Pedro, há 2 dias, no Rio de Janeiro. Hoje, os policiais que participaram da operação prestaram depoimento. O inquérito aberto pela Polícia Civil pretende esclarecer 2 pontos fundamentais. De onde partiu o tiro de fuzil que matou o adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, que estava dentro de casa, e por que ele foi levado de helicóptero para o heliporto da Lagoa, na zona sul do Rio, e não para um hospital mais próximo da comunidade. Para esclarecer os detalhes da operação que resultou na morte de João Pedro, a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo passou o dia ouvindo os depoimentos dos agentes que participaram da ação e também dos pilotos que socorreram o garoto depois que ele foi baleado. João Pedro foi atingido durante uma operação das polícias civil e federal contra traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Em nota, a Polícia Federal informou que cumpria 2 mandados de busca e apreensão. Seguranças dos traficantes tentaram fugir pulando o muro de uma casa. Ainda segundo a nota, eles dispararam contra os policiais e arremessaram granadas. A família diz que ficou 17 horas sem notícias de João, até que ontem parentes encontraram o corpo do estudante no IML. Amigos e familiares
fizeram um ato de protesto antes do enterro do garoto. Justiça! Justiça! Testemunhas e familiares dão uma versão diferente para a tragédia. Dizem que os policiais chegaram atirando na casa onde várias crianças estavam brincando. Há marcas dos disparos na parede e nos vidros. Destacaram 2 granadas assim na porta da sala, que quem estava mais perto da porta era o João. Aí eles deram muito tiro nas janelas, assim a gente saiu correndo pro quarto, deitado. Aí os policiais entraram, mandaram a gente deitar no chão e todo mundo calar a boca. Pai de João Pedro é comerciante e estava trabalhando no momento da tragédia. A sua polícia matou uma família completa. Matou um pai, matou uma mãe, matou uma irmã e principalmente o João Pedro. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que lamenta profundamente a morte de João Pedro. Ele determinou uma investigação rigorosa do caso. As armas dos policiais que participaram da ação foram apreendidas. Beleza. Também difícil, né? Um pouco chato aí de assistir. Não sei se todo mundo acompanhou isso, né? Então o menino foi assassinado dentro de casa. Vocês viram as imagens aí da casa, né? E depois a polícia desapareceu com o corpo do menino, né? Tentaram sumir com o corpo e a família foi atrás, conseguiu recuperar o corpo, mas obviamente você fica com esse trauma aí, né? Com essa coisa horrível que aconteceu aí. E aí, em contrapartida, gente, rapidinho um vídeo agora que eu vou passar pra vocês, eu não sei se vocês já assistiram, deixa eu parar a apresentação aqui, que eu vou trocar. Esse que eu vou passar pra vocês agora, ele é um vídeo que ficou passando, eu vi no Twitter uns dias atrás, que é uma mulher de Alphaville, tá? Uma família de Alphaville, não sei se todo mundo sabe, né? Alphaville é o bairro talvez o mais rico do Brasil, onde moram os jogadores de futebol, celebridades, enfim. Fica na cidade de Barueri e Santana de Parnaíba, em São Paulo. E aí essa mulher sofreu violência do marido e chamou a polícia. Tem bastante palavrão, tá, gente? Então, vocês vão me desculpar, mas eu acho que faz parte. Veja como o policial age em Alphaville. Vocês já viram como ele age na periferia do Rio de Janeiro. Veja agora como ele age em Alphaville. Só um segundinho que eu vou abrir aqui. Aqui. Peraí que ele vai abrir aqui. Acaba de me levar preso, por favor, vem pra cá agora. Pronto. Agora eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, como a polícia age em Alphaville. A gente fala que tem Alphaville e Alfavela, né? Vamos ver como o policial age em Alphaville. Aqui. Eu não vou passar inteiro também, tem bastante palavrão, peço desculpas para vocês, mas é importante que vocês tenham contato com isso. Porque é um filho da puta de um merda! Você é secretário de segurança, vem pra cá e me ajuda! Porque esse bosta, esse gordo filho da puta, tá achando que ele é o quê? Esse merda do caralho! Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda! Tô te pedindo! Eu tô te pedindo! Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara, filha da puta! Eu vou te chutar na cara! Não pisa na minha calçada! Você é um lixo, seu merda! Marinho, vem pra cá agora! Traz o segurança pública, traz o secretário que você tem que trazer! E leva esse filho da puta pra casa do caralho! Vem aqui agora, por favor! Por favor, eu tô te pedindo! Tá? Eu tô te pedindo! Esse prêmio de merda do caralho! Traz o fulano, traz a puta que pariu! Vai trazer que tem que trazer! Vai ser esse lixo da minha casa! Eu quero você pra puta que pariu, meu! Vai pra puta que pariu! Eu quero gritar você, eu tenho 50 caras pra gritar você! Eu não sou mesmo! Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um bem, que é R$1.000 por mês! Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda! Seu lixo do caralho! Marinho! Me ajuda! Eu vou parar, gente, que já deu, né? Já. Acho que eu já mostrei o que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu parar aqui. Pessoal, vocês conseguiram escutar tudo certinho?
para acompanhar, gente, as reportagens aí que eu passei? Vocês querem falar comigo aí pelo microfone ou pelo chat? Alguém quer conversar comigo um pouquinho? Vocês conseguiram escutar? Eu sei que fica meio truncado, tá? Eu fiz vários testes aqui, eu sei que a internet minha não é tão boa, mas queria saber se vocês conseguiram escutar um pouquinho, né, do vídeo do George Floyd, se vocês conseguiram escutar agora essa última fala do empresário de Alphaville. Eu quis então mostrar para vocês, gente, esses vídeos, primeiro, né, mostrar o sofrimento que esse homem negro viveu, né, o George Floyd. Eu acho que se isso não toca, né, o teu coração, é difícil alguma coisa que vai tocar, assim, porque é uma coisa horrenda, assim, acho que a empatia, né, humana, ela tá totalmente perdida quando uma pessoa faz isso com a outra, assim, né. Então, mostrar como isso ocorre nos Estados Unidos e aqui no Brasil. No bairro pobre, a polícia chega atirando, joga granada, mete 70 tiros, mata uma criança. No bairro rico, o policial, ele não tem coragem sequer de pisar na calçada do cara, né? Então, como a polícia age? Ela age de forma igual quando você é branco e quando você é negro? Obviamente que não, né? Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como isso é institucionalizado, né? O que eu quero dizer que é institucionalizado? Que ele está presente de forma muito profunda, né? De forma muito enraizada na nossa sociedade, né? A gente, como eu falei lá no comecinho, eu não tenho preconceito. Será que você não tem? Se você nasceu numa sociedade preconceituosa, né? Será que você não tem preconceito? Né? Da mesma forma que nós vamos falar na próxima aula sobre o machismo, tá bom? Então eu já vou finalizar. Eu não vou abrir uma discussão hoje, gente, porque eu quero fazer isso semana que vem, tá? Então semana que vem eu quero que vocês tragam contribuições. Eu vou pedir para vocês se separarem em duplas ou trios, como vocês preferirem. E aí semana que vem eu quero que a gente discuta um pouquinho sobre essa questão do preconceito étnico, tá? Eu vou falar também semana que vem um pouquinho de homofobia, mas eu vou falar com vocês na semana que vem sobre a questão da desigualdade de gêneros. Para isso acontecer, eu vou pedir para vocês fazerem a leitura para a semana que vem de uma página do livro, tá bom? Que eu já vou disponibilizar para vocês agora à tarde. Eu estou compartilhando aí para vocês para mostrar onde está. Rapidinho eu já libero vocês, tá bom? Modo tela cheia, só para vocês conseguirem ver. Então, gente, eu vou não tá aparecendo, né? Deixa eu fechar os vídeos, porque aí quando ele começa a me sabotar aqui. Vamos ver se agora melhora. Tem nada, gente, eu compartilhei. Material com vocês. Eu vou pedir se estão me ouvindo, alguém fala aí no chat. Todo mundo vai fazer a leitura desse texto, ok? Da página 309. E aí, semana que vem, em duplas, em trios, a gente vai fazer uma discussãozinha um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão das desigualdades de gêneros e a gente vai discutir um pouquinho esse texto. Tudo bem? Sei que tá cortando aí, que ficou ruim, né, depois do vídeo, mas é que vocês falassem se todo mundo conseguiu
entender aí o que eu quero para página 309, dividir em duplas ou em trios. Fazer semana que vem. Tudo bem, gente? Dá um ok aí todo mundo, por favor. Quem quiser abrir o microfone, dá um ok. A Mari deu ok, a Ana deu ok. Quem mais tá aí? Então, gente, ó, fazer a leitura então da página 309 e aí todos vão precisar participar. Só que essa participação vai precisar ser com o microfone aberto, tá? Eu até aceito que você fale pelo chat, mas não dá para expressar uma opinião necessariamente pelo chat. Então, duplas, pelo menos uma pessoa de cada dupla ou de cada trio com o microfone para poder participar semana que vem. Tudo bem? Entrar. Disso, e aí se vocês puderem